Se você olha para a história, a parábola do semeador, ela é uma história fictícia. Por quê? Porque, na verdade, a história está falando de um semeador, de um plantador, de alguém que trabalha na agricultura e que ele lançou a ideia do texto, é como se ele estivesse lançando a esmo, como se ele não estivesse se importando com a semente que ele iria lançar, aonde ele iria lançar, dá uma ideia de onde ele jogar, caiu e vamos ver o que vai dar. E jamais um trabalhador rural iria ter uma atitude como essa. Normalmente, quem trabalhava com agricultura, os trabalhadores rurais, eram empregados, ou seja, serviam seus patrões. Eles não poderiam ser tão displicentes em jogar a semente em qualquer lugar. Eles não poderiam ser tão displicentes em apenas lançar sementes. Não, um trabalhador comum, ele vai procurar o quê? A boa terra. Ele vai preparar a terra para receber a semente. Era assim que as pessoas trabalhavam nos dias de Jesus e hoje. O cuidado em se lançar a semente, o cuidado em se implantar. Então, essa parábola, ela chama a atenção dos seus ouvintes exatamente por esse fato, porque não é uma história do comum. As imagens são do comum. O agricultor que lança semente, que trata com a terra. Essas são imagens do cotidiano daquelas pessoas. Mas a forma como a história se dá não é uma história comum. Qualquer pessoa, qualquer um dos seus ouvintes aqui, da multidão, ficou com um profundo questionamento. Inclusive os discípulos. Inclusive os discípulos ficaram em dúvida. Porque assim, um semeador, um agricultor, ele não vai jogar uma semente à toa. Ele não vai perder uma semente à toa. Ele não vai jogar fora uma semente. Preste bem atenção nisso. Na mente dos ouvintes de Jesus, tanto os discípulos, no momento em que Jesus está proferindo com a multidão e os discípulos estão lá, ambos os grupos, tanto os discípulos como a multidão, estranha aquela história. Estranha o fato de um agricultor jogar a semente de qualquer jeito, lançar a semente de qualquer jeito. E é isso que leva os discípulos depois a perguntarem para Jesus o que significava a parábola. Então Jesus ele mostra algo sobre o amor de Deus que, de fato, é incompreensível à mente humana. Você ouve uma história de um homem que ele é um profissional, que trabalha com a terra, que conhece a terra. O texto diz que ele é um semeador. Aqui é um agricultor, alguém que conhece, alguém que vive da terra. Que ele saiu lançando sementes em todo tipo de solo. Que ele saiu espalhando sementes conforme ele ia andando. Ele não olhou para o solo. Ele não olhou para a integridade do solo, ele não olhou para o valor do solo, ele não olhou se o solo era bom ou não, ele apenas lançou a semente. E na cabeça de qualquer um surge a pergunta: quem é louco para perder sementes? Quem é louco? Quem teria uma ideia dessa? Quem teria uma atitude dessa? Conhecendo sobre a terra, conhecendo sobre a agricultura, quem é que faria um desperdício desse? Quem é que tomaria uma atitude dessa de perder dinheiro jogando sementes assim? Essa é uma atitude inconcebível. E por trás disso está uma mensagem dizendo: este é o amor de Deus. O amor de Deus foi
manifesto em Jesus a todos os homens, a todas as pessoas. Se você acha que essa história, qualquer ouvinte que ouvindo isso achava um desperdício, a mensagem era dizer: pois é, Deus desperdiçou. Se você acha que é um desperdício alguém lançar a semente de qualquer jeito, sobre todo tipo de solo, se você acha um desperdício, Deus desperdiçou as sementes dele por amor a você. Deus semeou não somente a semente, mas o semeador por amor a você. Independente de qual fosse a sua atitude, independente de qual seja a sua resposta, independente de qual seja o seu estado de consciência, independente de qual seja o momento. Talvez você seja um momento de ser uma beira de estrada, onde a semente talvez esteja sendo pisada ou as aves do céu estejam roubando. Talvez você possa ser um solo cheio de pedras, que a semente vai ser sufocada. Talvez você seja um solo que não tenha a vida, a receptividade necessária. Não importa. O amor de Deus em Jesus foi o mesmo. O amor de Deus em Cristo veio ao seu encontro com o objetivo de produzir uma nova vida, de te levar a uma nova realidade, de te tirar de toda situação de dor, de sofrimento, de distanciamento, de caos, para viver uma nova vida, para viver uma nova história, para viver um novo caminho, para viver uma nova realidade.